Do Mundo Nerd. Boa noite, galera. Como é que tá com vocês? Tudo bem? Bom, eu tive um pouco sumido da página, justamente porque eu tava tentando conseguir mais entrevistas, né? O nosso convidado de hoje é o Amnísio Melo. Ele já entrou. Seja muito bem-vindo. Eu vou te mandar o convite, viu, Anísio? Leandro Souza. Tudo bem? Opa, boa noite, Anísio. Tudo bom, Natan? Como é que você está? Ô, bem, engraçado. Como é que tá você? Em paz? É em ritmo de final de ano, né? É, bom. Mas e aí? E a minha a amiga lá conseguiu falar com você ontem, né? Bem direitinho, né? Sim, ela tem um podcast em São Luís do Maranhão. A gente vai combinar alguma coisa para janeiro, que essa época daí eu ainda tenho eventos aí até dia 21 e depois as festas de Natal, Ano Novo, né? Daí a gente vai dar um tempinho e retomar e começar a mil aí 2025. Bom. E ela ficou pouco de feliz, ela viu por ter falado com o senhor ontem. Aí Sim, ela viu no meu WhatsApp. Ana, assim, gostei muito também. Tô, eu estou sempre à disposição, gente, para conversar, bater um papo, falar com os fãs, que são amigos, né? No fim, acabam virar um grande grupo de amigos ali que a gente vai viajando, conhecendo as cidades, aprendendo com a cultura de cada lugar e também, putz, conhecendo muita gente no meio geek, né? Então é bom demais. Para mim é muito enriquecedor. Eu fico muito feliz toda vez que eu viajo. Eu curto e procuro aproveitar ao máximo, assim. É ótimo, é bom, viu? Aí me desculpa a pergunta, ô, Amnísio, mas você é de onde? Eu sou de São Paulo. Eu Estou sou. fazendo ajuste no, no pedestal, que ele está meio. Eu sou de São Paulo. Olha lá, Estrela Ultra Geek, boa noite. Boa noite. Como está chegando aos pouquinhos, né? Essa hora, muita gente ainda está enfrentando aquele das cidades, né? Chegando em casa ali, então tenho pressa. Qualquer coisa vai ficar nessa live. Vai ficar gravado. Se ela ficar gravada, ela vai para onde? Ela vai ficar aqui no Insta ou vai para o YouTube? Eu, eu sempre faço assim, eu boto ela aqui primeiro no Instagram, eu gravo, aí depois eu solto no YouTube. É porque o YouTube não tá permitido fazer live agora no momento. Eu tô esperando só ele liberar. Tranquilo, é porque no YouTube fica, pelo menos fica registrado, né? Para quem quiser visitar, daí a gente compartilha depois também. Quem não tiver a oportunidade de assistir hoje, um outro dia aí, olha lá, daqui a pouco a Geek também começa a live. Todo mundo fazendo live. Pedro Ranger, boa noite, Pedro Ranger, tudo bom? Galera, boa noite que estão chegando, viu? É isso aí. Mas conta, o que anda de bom? Opa! Eu vim fazer umas perguntinhas também. Foi um prazer também de conhecer também lá no evento também aqui, viu? Aqui, em Fortaleza, no Anime Expo. Ah, foi sensacional a Anima Expo. Foram 2 shows com a banda Kamen Rider, que são amigos, já tocamos há mais de 10 anos juntos, né? Toda vez que tem show em Fortaleza, eu inclusive indico. Falei, olha, gostaria de fazer com a Kamen Rider, se possível, que é uma banda que já conhece todo o repertório, já tem um show ensaiado, né? Muitas vezes eu dou essa preferência para convidar uma banda local, porque existe hoje, a cena geek evoluiu muito, né? Então, muitos garotos que iam correndo para casa para assistir um desenho animado da TV Globinho, pegava a música de abertura, aquela coisa toda. Olha lá, o Ítalo falando aí que foi bom. Foi demais mesmo. Eu me diverti, acho que tanto quanto todo mundo que estava lá. Lá de cima do palco, andando, conversando com o pessoal também, assistindo aos outros shows, as entrevistas. Foi assim realmente uma experiência muito boa. Assim, foi
os organizadores, eles estão de parabéns, sabe? Eles fizeram realmente um trabalho incrível para uma primeira edição, né? Num local tão grande. E Fortaleza tem referência de um dos maiores eventos do Brasil, que é o Sana também, né? Então, e é realizado no mesmo local, né? No centro de exposições lá. E essa comparação seria natural, né? O Sana, naturalmente, é um evento consolidado há muitos anos, já está. Eu nem sei qual é a edição deles, mas já passa de 15, Já 16, né? tem 25 anos já. Anos. Pois é, Sim, muito fazendo. tempo. Eu ainda não fui. Eu sei que vai ter em janeiro, mas em janeiro provavelmente já deve ter a grade toda já fechada, né? Mas eu espero um dia desses aí, né? Olha, perguntando se eu já fui ao Rio Grande do Norte, fui. Fui esse ano, eu fui na DCXP, foi um evento muito legal lá, foi no Teatro Riachuelo, que é dentro de um shopping, é um enorme, assim, uma área, foi incrível também. Foi um evento muito bacana. Esse ano, graças a Deus, assim, eu viajei bastante, fiz muitos shows, tenho aí um retrospecto muito agradável, assim, de me lembrar, né, desses shows que foram feitos. Em Manaus, fiz 3 shows, em épocas, em períodos diferentes, eventos diferentes. É, Uberlândia também, Rio de Janeiro, Jazz on Guitar, abração aí, putz, é sensacional. A turma vai chegando. Eu nunca fui um cara muito preocupado com a quantidade, mas com a qualidade das pessoas que sempre interagem, conversam, né? E eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto das pessoas, sabe? Não é só alguém que compra um ingresso para o seu show. É uma pessoa que tem sentimentos, tem memórias afetivas e eu respeito muito isso. Tá todo mundo assistindo o vídeo aí. Alexandre, já estivemos ontem no palco tocando, fizemos um show lá no Steel Bar, foi sensacional. John Jeff, boa noite também. Fizemos um show beneficente, né, para a Associação Cotolengo, que trabalha com crianças e adultos com questões neurológicas também. Olha lá, agora é o Misa do Japoné. Esse eu até comentei agora, assim, lá dia 21 eu vou fazer uma visitinha a ele em Diadema e vamos fazer lá um som, vai mais uma outra ação também. E é isso aí, pô, eu que agradeço aí também essa responsabilidade, né, de você fazer parte da infância de alguém através de, né, as pessoas nem sabiam que eram eu, que era esse na época nem careca, eu acho que eu ainda nem era careca. Valeu, Misa. Abração aí, vamos lá do Mundo Bros aí tudo e da Japoné também, da banda, eles têm uma banda de anime e é uma turma muito legal aqui da região da Grande São Paulo de Diadema, né? Então, esse ano foi um ano muito bacana, assim, eu toquei em São Pedro da Aldeia também, toquei em Sorocaba, foram tantos eventos, assim, interior de São Paulo, né? São Pedro da Aldeia fica na região dos Lagos, lá no Rio de Janeiro, com a Nina Johnson, uma turma que me levou, assim, um carinho muito grande das pessoas, sabe? Então, eu fico muito gratificado por isso também. Só tá faltando um evento em São Paulo, mas eu mais fiz, assim, né? Porque eu moro em São Paulo, né? Mas vamos marcar mais aí. Esse ano, inclusive, eu participei do Kenko Festival também, com com uma banda incrível que nós gravamos um clipe aí, a Negresco, uma banda do Rio de Janeiro que tem um enfoque dos animes, com uma pegada mais hard, mais heavy metal, mas com muito humor. E um pessoal que tem um conhecimento de linguagem cinematográfica, então eles fazem clipes engraçadíssimos, assim, bem-humorados e fazendo sempre referência ao mundo dos animes, tokusatsu, geeks, da história também. Eles têm um que é o Tupini Vikings, que toda vez que eu assisto eu rio muito, que imaginando aquela situação dos vikings chegando no Brasil e conhecendo as Índias, né? Então imagina o que não aconteceu ali. Diadema vai ter a honra de ter este monstro. Tá? Eu não sou tão feio para ser monstro, né? Ô, sim, a rapaziada é muito carinhosa, é muito bacana, muito generosa comigo, na verdade, sabe? Eu espero ser
merecedor de tanto carinho aí, de tanta deferência das pessoas. E já dizia lá num livro, né, que era O Pequeno Príncipe, que você é responsável pelas pessoas que você cativa. Então, assim, se de alguma forma o trabalho ou uma apresentação, uma performance cativou, né, eu me sinto responsável por isso, né, assim, de estar sempre com as pessoas, atendê-las sempre da melhor forma possível, porque não poderia ser diferente. Eu não tenho previsão para eventos em São Paulo, mas a gente está sempre conversando. Essa é uma época, aliás, o ano inteiro, né? Eu vou sendo sondado, consultado ali sobre o interesse de participar, e o interesse eu sempre tenho, né? Então, agora vamos aguardar aí, né? Vamos aguardar aí as coisas, mas tem algumas coisas aí para março, abril, meio do ano também, que é uma época que tem muitos eventos aqui também. No Brasil, são aproximadamente 400 eventos de anime por ano. Aproximadamente, assim, né? De pequeno, médio e grande porte. E eu não discrimino nenhum deles, assim. Eu procuro dentro das condições, né, que o contratante tem, assim, de ir e conseguir tentar, pelo menos, proporcionar uma experiência bacana para o público, né, para as pessoas. São muitos eventos que tem. Ah, então E ele aqui, está, né, que foi uma brincadeira que ele falou assim, que ele falou Mon, né? Daí eu falei assim, né, é dizendo que é talentoso. Eu falei assim, tá bom, obrigado. Eu entendi, eu aproveitei para zoar. Hoje mesmo saiu no Instagram, um pessoal publicou daí de Fortaleza, que no camarim da gente, que também era um misto de camarim com um chill out ali, um lugarzinho para descansar, e eles colocaram dois massagistas, uma massagista, um massagista, para o pessoal que estava lá, porque às vezes você fica em pé e vai para lá e vai para o outro, assim, um evento muito grande. Então, antes do show ali, eles deram isso pra gente, né? E uma das bandas de heavy metal, né, a X-Metal, que estava depois de muitos anos retornou inclusive lá no evento, na Anima Expo. Então eu lá estava bagunçando com o baixista, né, que estava fazendo massagem. Eu falei assim, pô, gente, eu sou um cara que eu vim assim de vários estilos, né? Toquei música instrumental, blues, toco blues, rock, né? E toquei heavy metal também. Isso nos anos 80, pré-Rock in Rio e um pouco depois do Rock in Rio, até meados dos anos 90, eu sempre tive heavy metal, como o Excalibur, o Brain Salad também no meio dos anos 90. E então, eu brincando com eles, falei assim, olha, antigamente a coisa era mais roots, blood roots, né? Aquela coisa mais sepultura, né? Falei, não, agora os músicos de heavy metal já fazem a sua massagem antes do show. E se você for ver, né, também bandas com Iron Maiden, tudo viajam com uma equipe enorme, né, com cozinheiro, nutricionista, massagista, preparador físico, porque o show não é só tocar, né, é uma performance completa, né? Então o pessoal tem que estar bem. Ainda mais quando o tempo passa e a gente vai ficando mais velhinho, né? Então você tem que estar em forma nos trinques ali para dar conta de ir para lá e para cá, andar no show, interagir, falar assim, e não cair duro no palco, né? Pelo amor de Deus. Anísio, muito obrigado por ter aceitado o convite também, viu? Eu Prazer. muito agradecido, viu? Agradeço a oportunidade. Obrigado mesmo. Aí, eu queria saber um pouco como você começou na carreira da música. Bom, eu comecei com. Primeiro que eu nasci num ambiente muito artístico e musical, né? Meu pai é escritor, pintor, um artista plástico, escultor, assim, um cara das artes visuais e da literatura. Minha mãe jornalista, minha irmã formada em inglês, e num ambiente eu nasci em 65, né? Eu tenho 59 anos. Então, eu nasci numa época em que a minha irmã mais velha que eu estava ouvindo Beatles, Herman Hermits, Rolling Stones, em casa. E meu pai é um cara muito musical também, que tocava gaita, cantava, compunha. Ele já ouvia mais a bossa nova, o jazz, o chorinho, a música popular brasileira. Minha mãe ouvia muito.
Chico Buarque, Agostinho dos Santos, Maísa, né? O lado da... E meu pai também, João Gilberto, as coisas da Bossa Nova, né? Toquinho e Vinícius, tudo isso assim também, né? Marília Medalha, essa turma toda. Oscar Castro Neves, a turma da Bossa Nova também, né? Então era um ambiente que a gente respirava sempre música, arte, né? A minha casa hoje e desde sempre, outra casa onde eu morava, tudo, parecia um misto de biblioteca com galeria de arte, né? Como você pode ver aqui atrás, olha, tem um quadro do meu pai aqui, mostrando aqui assim para você ter uma ideia. Olha, vou girar aqui para você conhecer um pouquinho aqui, ó. Ó, e no estúdio aqui são várias obras aqui, né? Olha aqui, olha só. Deixa eu virar. Bonitas artes. Então, assim, são muitas obras de arte. Meu pai faleceu em 2010, né? Esse aqui são alguns, entre muitas fases. Essa é uma fase abstrata, né? Mas tem outras coisas líricas. Mas, assim, continuando, né? Eu nasci nesse ambiente muito artístico musical. Daí eu comecei a estudar piano com 5 anos de idade. Daí, depois de um tempinho, eu parei. E já na adolescência, eu já retomei os estudos tocando contrabaixo. Porque eu sempre gostei muito de Beatles, bandas que tinham sons de baixo muito legais e eu nem sabia direito que era um baixo. Eu fui identificar assim aos poucos, né, vendo, falar, pô, esse instrumento me agrada, essa linha mais grave, melódica ali, tudo. E daí eu comecei a estudar baixo. Comecei a estudar baixo, já comprei o baixo num dia, mas já tinha a ideia da banda com um amigo meu, o Alexandre Rodrigues Silva, que a gente formou uma chamada Apocalipse, e era também com um baterista, era com o João Vilares, depois entrou o Sérgio Fátio, a Tânia Maluf, amigos aí do colégio, né? E daí a gente formou essa primeira banda e eu fui estudando, né? Eu tinha consciência, como já tinha estudado um pouco de piano, que eu deveria estudar música para não cometer vícios, né? Não aprender errado, né? Só aprender só de ouvido. O ouvido é importante você treinar, mas entender teoria musical, escrever coisas todas, né? E nisso aí já se vão 43 anos aí de música, a caminho dos Nossa, 44, tocando baixo e sempre cantando. E paralelo a isso, né, até por influência da família, né, do meu pai também ser um escritor, minha mãe jornalista, eu sempre escrevi desde muito cedo. Então eu tenho 3 livros lançados, um eu lancei muito cedinho, moleque de tudo, assim, de entre 13 para 14 anos, que chama A Idade dos Cravos, né? Porque, pô, os cravos, as espinhas, né? Aquela coisa da adolescência, e ao mesmo tempo fazendo uma referência de que, por exemplo, Cristo foi pregado, né? Com cravos ali, né? Na cruz, né? E o adolescente, ele é meio que crucificado nesse período, né? Porque ele não é nem adulto o suficiente para certas questões, e ele já não é mais uma criança. Então, ele é muito cobrado e ainda sofre aquela fúria de você crescer rapidamente, sabe? Com 12 anos você mede 1,50, quando você está com 16, você já está com 1,70, aqueles estirões, tudo muito rápido, né? E emocionalmente, às vezes, não acompanha isso tanto, né? Assim, você ainda é um pouco criança, né? Aos 15, 16, 17 anos, mas já tem inquietações como eu digo brincando, inquietações filosóficas que o mineiro tem, né? Oncotô, quem coçou e proncovô, né? É bem isso assim, né? Então, quem sou, onde estou e para onde vou, né? Aquela ansiedade, né, da adolescência, né? Essa preocupação com o futuro. Então, nesse tempo todo, eu fui fazendo isso. Aí fui sempre ouvindo muito música, né? Não só tocando, mas ouvindo, né? Bebendo da fonte musical. E, para mim, eu não, apesar assim do ambiente, da influência do rock, né? Principalmente através da minha irmã no começo, e depois com os amigos, né? Crescendo no colégio, visitando amigos no colégio, vizinhos. A gente tinha uma experiência que hoje não se tem com o Spotify, com o streaming, que é pegar uma meia baixo do braço
e ir na casa de um vizinho no final de semana, porque outros amigos também iam fazer a mesma coisa e a gente ia ouvir música, né? Ouvir as coisas, os discos que tinha comprado, né? Aquela coisa toda. Então, trocar essa figurinha. Ou fita cassete que tinha gravado de um programa de rádio que era muito legal, musical, né? Então, a gente tinha essa coisa de fazer o intercâmbio dessa forma. Hoje não. Hoje você manda o link lá do YouTube, do Spotify, do Deezer, qualquer plataforma e você troca música. Mas ali você tinha uma experiência sensorial mais completa, porque você pegava num disco, você tinha uma imagem maior do que o tamanho da tela de um celular, você tinha uma experiência tridimensional, você tinha uma mídia física em que você tinha um ritual de tirar um disco, colocar um vinil. Tudo isso, de uma certa forma, enriquece. Você tinha um texto que você procura até assim nos conteúdos de um Spotify, você tem o histórico da banda, essas coisas, mas você num disco você tinha uma capa, uma contracapa, uma ficha técnica para saber quem tinha cantado, quem tinha tocado, quem tinha sido o produtor, né? Então a gente começava a ver assim que existia um monte de gente em volta daqueles 4, 5 músicos de uma banda ou 20 de uma big band, né? Então você via que existia um universo muito grande e eu me senti tocado ali a fazer parte desse universo, mesmo que eu fosse uma formiguinha diante de um grande formigueiro musical ali, né? De tanta gente, né? Músicos, técnicos, produtores. E hoje, além de cantar e tocar, né? Eu sou baixista, né? Sigo sempre aí com baixo, que eu cantando e compondo, né? Então, seguimos aí adiante aí pelo mundo. Bom, e eu queria saber assim, qual o conselho que você dá para quem quer entrar na área da música, assim? Bom, se eu puder, se eu for a pessoa certa também, né, para dar esse conselho, assim, eu tenho a minha experiência pessoal e a minha opção, né, de tornar músico profissional. Mas eu acredito que, primeira coisa, para entrar em qualquer atividade, seja música, arte ou técnica, seja TI, seja o que for, você tem, em primeiro lugar, gostar muito daquilo. Você não precisa que a gente diz do talento, ela é muito ampla e difícil de dizer se você tem ou não no começo, né? Isso, Porque no isso também. começo, do zero, você não tem nenhuma habilidade, né? Mas você pode ter algumas facilidades naturais. Por exemplo, você quer ser um corredor. Daí você tem um biotipo físico que te permite correr, você tem uma boa capacidade cardiovascular, isso vai fazer com que você tenha condições físicas de ser um bom corredor, por exemplo. No caso da música, é, você vai ter que desenvolver as habilidades de um instrumento, e isso inclui até a voz, né? Porque a voz é um instrumento interno também. Daí você tem que ter fisicamente, né, uma condição básica para ser um cantor, né? Ter uma boa respiração, um bom físico, né? Uma boa condição de voz. Se puder estudar bem, se não, mesmo praticar o canto, né? Ter consciência do seu corpo, que não danificar a sua voz, né? Assim, para que você tenha uma longevidade, né? Você consiga cantar por 40, 50, 60 anos em bom nível, né? Não gritar demais, não berrar, sabe? Não falar alto, não cantar fora do limite da sua voz, né? Porque daí é a hora que você começa a desafinar ou ficar com problema, com dor de garganta, aquela coisa toda. Se informar. Então, o conselho que eu dou assim faça qualquer coisa que você faça, faça uma coisa que você gosta muito, porque no seu desenvolvimento você vai enfrentar e provavelmente vencer uma série de desafios, né? E esses desafios vão demandar o quê? Muita vontade, muito amor, muita paixão pela coisa, muita determinação, né? Então é aquela coisa, a primeira música que eu não consegui tocar, eu falo, então eu vou largar o instrumento. Não, eu vou tentar até conseguir, né?
Então, é mais ou menos isso. Ou certas coisas você reconhecer, falar, olha, isso aqui não é para mim, isso aqui é uma coisa para um cara extremamente virtuoso e tem nota demais para mim, eu prefiro uma coisa um pouco mais tranquila. Também é válido, contanto que você faça uma boa música, toque bem, soe bem, né? Nem tudo é um show, uma cachoeira de notas, né? Às vezes você pode tocar duas, três notas e dar um recado bacana, né? Ah lá, estão ansiosos aí, domingão, aí vamos lá, tá com a Japoné, a gente vai rolar uma canja, é uma reunião, tá? É uma reunião de amigos ali, de uma banda, eles têm uma igreja também, eu não sou da mesma igreja, mas eu sou de uma igreja em comum com eles, que é a minha religião, o que me religa com o eterno, que é a música, né? A música, eu me conecto com Deus ou o conceito de Deus através da música, né? E até com o universo, né? Porque o universo tem várias teorias, né? Até a teoria das cordas, que é uma coisa vibracional, né? Assim, a vibração de ondas do universo. Então eu tô nessa, tô surfando nas ondas do universo com a música aí. É, muito interessante também. Viu? É, queria saber também a respeito, Anísio, quais os seus trabalhos tiveram mais repercussão na música? Ah, com certeza o trabalho do Dragon Ball foi muito legal. Tive alguns trabalhos assim com um tempo mais limitado assim de atuação. O Excalibur em termos de heavy metal foi muito bacana, porque foi uma época que estava crescendo uma cena assim, mas no começo dos anos 80 surgiram algumas bandas como Centúrias, Corsos, Viper, o Excalibur, o Leviatã, no Rio Grande do Sul, que era uma cena do heavy metal que estava evoluindo. Então, eu fiz parte do começo dessa cena, o próprio Sepultura, que eu conheci o pessoal quando eles estavam chegando de Minas Gerais para São Paulo. Então, assim, foi uma coisa muito legal. Para você ter uma ideia, ainda existia nessa época comícios de partidos políticos, assim, showmício, né? Os shows de comício, né? E para você ter uma ideia, eu participei de uma campanha eleitoral, porque o meu produtor na época, o Celso Barbieri, que hoje mora em Londres, né, tem os trabalhos musicais dele lá também, ele saiu candidato a deputado estadual, se não me engano, e nós fizemos um comício na Praça da Sé com várias bandas de heavy metal tocando. A Praça da Sé é o centro histórico de São Paulo, né? Praticamente o Marco Zero ali. Tem a Praça da Sé e esse Marco Zero é questão de metros ali que você tem, coisa de 50 metros da igreja onde tem a Catedral da Sé. E nós fizemos ali, próximo das escadarias da Praça da Sé, um showmício, né? Com bandas de heavy metal. Então foi uma coisa muito bacana. Então, dessa época toda, tenho aí muito carinho. Alguma coisa que vi depois, nos anos 90, com uma banda chamada Brain Salad, que já era uma ideia de metal progressivo, né? A gente participou daquele programa do Gastão, que era o Fúria Metal, né? Isso deve ter em algum lugar aí nos arquivos ou da MTV ou no YouTube já deve ter sido já publicado, né? E foram momentos bem legais, né? Daí já era uma ideia de metal progressivo, mais ou menos, claro que guardadas as devidas proporções, assim, como o Dream Theater tem, né? Assim, que é uma mistura é um heavy metal, mas já com outros recursos, compassos diferentes, né? Uma banda com duas guitarras, e entrava flamenco, e partes lentas e partes rápidas, aquela coisa que tem a ver com rock progressivo e com o heavy metal já, o prog metal, né, que chamam aí também. Foram legais. Teve também uma banda passada a minha saída do Excalibur, uns 2 anos depois, eu entrei numa banda chamada, que se formou, né, do começo de um núcleo de um trio que nós fazíamos rock e blues instrumental, que era com o Martini, o J.A. Martini, guitarrista, o Maurizio Maranto, um batera lá de Padova, da Itália, que tinha tocado com o pessoal de bandas progressivas, inclusive na Itália, do
cantor lá do Leorme, pessoal do Premiata Forneria Marconi, era um cara, um batera muito legal que mora, se não me engano, ele está no interesse em Araras. Eu não tenho notícias recentes dele, né? E daí nós tínhamos um trio de instrumental e essa banda foi o núcleo de uma banda chamada Autorretrato, que era uma banda de pop, já com uma outra proposta ali. E daí nós tínhamos um contrato com uma gravadora, com a Copacabana. Depois a banda assinou um contrato com a Sony Music também. E passado um período eu saí da banda e segui fazendo os meus trabalhos. Paralelo a isso, eu dei aula de música de 84 até 94, 95, de 83 até 94, mais ou menos. Eu dei aula em conservatório, aulas particulares, eu dava aula de canto, né, que eu tinha estudado também, e aula de contrabaixo. Ambas eu tinha estudado. Eu não fiz uma faculdade de música, né, mas eu ia estudando com várias pessoas, técnicas específicas, né, um mais voltado para arranjo, o outro mais para repertório, o outro para técnica de instrumento mesmo, né, e tanto isso no contrabaixo quanto no canto. E daí, seguindo isso, eu também procurava partilhar o que eu aprendia, né, durante as aulas também. E daí dei aula, parei de dar aula depois desse período, foi mais ou menos uns 10, 11 anos mais ou menos. Tenho ciclos na minha vida, mais ou menos de 10, 11 anos, que eu vou meio que trocando a pele e me transformando numa outra coisa ali, né? E falava brincando isso comigo, era um professor da faculdade que eu conheci, eu me formei em comunicações, né, com especialização em rádio e TV, e daí, hora e outra, ele tinha um programa de rádio, né, na Rádio Cultura daqui de São Paulo, que chamava Matéria-Prima. E era um programa de rádio de variedades, né, falando sobre dicas culturais, coisas da cidade. E era um cara que também tinha sido produtor de eventos em colégios que ele era professor, né? E então ele tinha meninos que faziam parte da escola que ele dava aula lá, eram o pessoal dos Titãs, né? Quando eram garotos de escola. Então um cara que sempre ajudou muito assim a promover os movimentos musicais, culturais, né? O que a galera estava fazendo, né? A turma que estava chegando ele estava fazendo. Daí toda vez que tinha show, eu ligava, eu nem ia na rádio, né? Eu ligava e falava por telefone, olha só, eu tô com um show assim, um show assado, e toda vez era uma coisa diferente. Eu tava com uma banda de rock, um show de blues, um show de música instrumental, né? Daí ele falava, olha, você é meio camaleão, né? Ele falava assim, né? Meio camaleão. Daí esse cara, um belo dia, né? Eu chego na faculdade, eu ia ter aula de produção de rádio e de TV, uma das matérias. Daí eu entrei lá, ele olhou e falou assim: o que você está fazendo aqui? Vai ter aula? Eu falei, eu vou estudar. Eu falei, e você? Eu falei assim, eu vou dar aula. Sabe quem era? Era o Serginho Groisman. Serginho Groisman. Puta, um cara muito bacana. E ainda com uma grande qualidade, né? Um super corintiano também. Essa é uma das minhas paixões também. Sou fã do Corinthians, assim, gosto muito, assim. Acho uma história muito bonita do clube. Gosto da atitude, sabe, de raça, de determinação. Acho muito bacana a atitude da torcida, né? Você vê que agora, diante de uma dificuldade financeira terrível ali, o pessoal está fazendo uma cota, né? Se cotizando, fazendo uma vaquinha. Em menos de 10 dias aí já tem mais de 30 milhões arrecadados, né? Então é uma coisa muito bacana, né? Acho legal, assim, eu gosto da atitude corintiana, né? Então eu gosto disso, essa raça também. E a gente tem que ter raça e determinação. Então, a torcida também aprendo com o time, quando o time joga com raça, com garra ali, acho bacana. O Cine, esse aí, eu sei que eu dei uma entrevista rápida para ele lá no Norte. Juazeiro do Norte, pô, fui extremamente bem recebido lá. Foi foi muito bacana. Tive a oportunidade de conhecer a cidade.
fui ultra bem recebido, me levaram lá. Não, pô, foi esse ano, não deu nem tempo de esquecer, cara. E eu dei uma entrevista durante o evento lá, e foi muito bacana. E foi muito bacana mesmo. Assim, cara, a energia, e cada lugar que eu vou, o pessoal quer expressar alguma forma, assim, de carinho, né, de reconhecimento, de gostar do que eu estou fazendo, né? Então eu volto com a mala e cantamos juntos, exatamente ali, né? Já dando aquela palhinha. O negócio foi demais ali. Foi bem divertido mesmo. Então, pô, e ganho caneca, camisa. Então, pô, foi muita gente. Lá eles têm uma loja chamada Belga Concept, que é ali na região, né? Entre ali, o Cariri, né? Aquela área toda ali. E eles têm vários eventos lá. Tem a Expo Cariri, tem o Taco Heroes, que faz edições de Natal, edições durante o ano. Essa vez foi num ginásio com apoio da prefeitura. Também conheci gente muito legal lá em Juazeiro. Inclusive, um deles eu mandei de presente um jingle para ele, o Raimundo Júnior, que saiu candidato a vereador, foi reeleito, né? Ele era vice-presidente da Câmara, e um cara conselheiro de uma fundação, que era a Fundação Padre Cícero, né? O Juazeiro do Norte é uma cidade que foi fundada pelo Padre Cícero, Romão Batista, né? E lá eu tive que conhecer na casa, né, onde o Padre Cícero despachava, né, porque ele era um empreendedor, um cara que fundou uma cidade, mas também tinha o seu trabalho como padre e tudo mais, né? Então foi uma coisa assim incrível, né? E, e contando toda a história, todos os milagres atribuídos a ele, aos auxiliares, né? Eu estou dando aula, não é nada, cara. Aqui é como já dizia o Gonzaguinha, né? Viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e ter a alegria de ser um eterno aprendiz, né? Eu gosto de aprender. Quer ver, por exemplo, dentro do mundo geek, né? A gente tem uma relação muito forte com a cultura japonesa, né? Por causa dos animes, né? Eu estou aprendendo japonês, entrei num curso de japonês, mas para aprender a escrever, né? Escrever também. Então, eu estou aprendendo lá as formas de escrever, que é o hiragana, o katakana e os kanjis, né? Que já são já uma forma mais condensada ali. A gente está aprendendo, cara. Estamos na vida para aprender. Para mim, uma das expressões que eu guardo assim com mais carinho e respeito é que o meu pai, quando aprendia alguma coisa, ele falava: Nossa, eu desasnei um pouco mais. Quando ele falava desasnar, é deixar de ser um asno, né? A gente chama que o asno é o burro, né? E daí eu acho legal porque desasnar, no caso, era assim, pô, tô menos burro, né? Aprendi alguma coisa a mais, né? Então, essa alegria de aprender uma coisa nova, né? É como chegar num lugar e a cultura não é só o livro, sabe? Não é só o filme ou a língua. É a comida, são os hábitos, é a geografia do lugar, né? Como é que o homem se adapta, intervém, ou mas não destrói, sabe? Se amolda também a natureza. Então é uma coisa legal, assim, eu acho muito bacana isso também. É muito interessante, viu, Anísio? Eu, eu, eu nem sabia que o senhor tinha vindo pra cá, pro Juazeiro do Norte. Nunca. Não, você está em Juazeiro? Não, eu sou de Fortaleza, assim, Ceará, mas não é da parte do Juazeiro ainda. Então, e na semana passada, quase eu fui para Mombaça, que daí já fica a uns 370 quilômetros, mais ou menos, de Juazeiro, né? É que realmente não houve condições ali para ir, por questão de passagens, logística, tudo, mas a gente já está preparando aí havendo uma próxima edição, daí eu dar um pulo lá em Mombaça. E essa é uma coisa muito especial para mim, né? Que eu estava escrevendo um livro, né? Que ele está interrompido, né? Que era um livro de genealogia. A genealogia é você contar um pouquinho, descobrir os seus antepassados, né? Quem eram as pessoas. E daí, procurando outros livros, inclusive de dois parentes que escreveram livros também de genealogia, né? Um deles era de Mombaça.
que era o Aderaldo Castelo. E esse cara tinha um dos caras que deu aula, inclusive na USP, aqui em São Paulo, era o José Aderaldo Castelo. E, e o meu avô, por parte de pai, era Soriano de Melo. E tem uma família que é Soriano Aderaldo, que era justamente da região de Mombaça. Então, o meu avô era do Piauí, mas tinha também parentes no Ceará. E os meus pais, amazônicos. Essa é uma salada de estados, né? E tem a ver com a história do Brasil, né? Quando teve o ciclo da borracha, né? Em que muitas pessoas saíram do Nordeste, principalmente do Ceará, Rio Grande do Norte. Eu tenho um avô que era do Rio Grande do Norte. Minha avó era de Aracati, minha avó materna. Então, assim, tem parentes tanto no Ceará, em Aracati, quanto em Mombaça, em Fortaleza também, e em Natal, né? Então, e eles migraram para onde? Para uma grande oportunidade, porque estava havendo, também teve uma grande seca, né? E muita gente também migrou para o estado do Amazonas, Pará, Amazonas, né? E em cima disso surgiu esse, essa caminhada, né, de parentes, tanto do lado paterno quanto materno, para o estado do Amazonas. E hoje eu tenho uma família enorme no Amazonas. Hoje mesmo falei com primos, tudo. E é bacana, né? Afinal, consegue conversar um pouquinho mais, né? Porque está todo mundo sempre tão ocupado, atarefado, né? Então, no final do ano, a gente consegue descer. Olha aqui, ó, tem uma avenida chamada Avenida Heróis do Acre, aqui em Fortaleza, sim. A minha no interior do Amazonas, muito próximo ao Acre, um município chamado Eirunepé, e é próximo de um município do Acre chamado Cruzeiro do Sul. Então tem outros como Chapuri e Foz do Envira e vários municípios dessa região que são banhados alguns pelo rio Envira e outros pelo rio Juruá, nessa região de Eirunepé, né? E minha mãe veio de lá, né? Veio de lá. Meu avô, que foi para o Rio Grande do Norte, casou-se lá. Ele foi para trabalhar como um dos os heróis do Acre. Eles eram chamados os heróis da borracha, né? Que eles eram seringueiros. Eles iam extrair o látex para a produção de borracha, né? E numa época que se usava muito o látex, né? Acho que ainda se utiliza de uma outra forma, né? Para pneus, né? E depois para a indústria bélica também, né? E para a indústria automobilística também, né? Então, todo esse caminho aí, né? Foi uma coisa assim muito rica, né? A história, né? Que a gente vai vendo da família, tudo. Daí descobri umas coisas incríveis, né? Com parentesco com o José Aderaldo, que é esse professor da USP, é um professor de literatura, o Cardeal Arco Verde também, existe uma cidade chamada Arco Verde, lá em Pernambuco. Então, a gente vai vendo aí coisas maluquíssimas também, coisas curiosas assim também. Eu gosto de aprender, gosto, tô ligado no 220 para desasnar um pouco mais, aprender um pouco mais. É, Anis, eu queria saber um pouco também quais os prêmios que você obteve através da música. Até É, é, teve, pra cá. existem prêmios que vão além de um troféu ou de uma premiação em dinheiro, essas coisas, sabe? O primeiro prêmio, isso não é demagogia, não, isso é real mesmo, é de coração. O primeiro prêmio é você conseguir se manter em atividade por tantos anos, vivendo exclusivamente da sua música. Não sobrevivendo, né? Porque sobreviver é quando é uma tragédia, né? Olha aqui um salve para o grande Anísio direto de Tianguá, Ceará, a audiência Marrom de Ceará. essa e tudo. Isso é que é bacana, gente, assim, porque eu sou uma pessoa que eu não tenho. Como eu me formei em comunicações, eu sou o meu próprio assessor de imprensa, entendeu? E porque eu gosto de falar com as pessoas, sabe? E me contam curiosidades, coisas incríveis ali, né? Então você vê que alguém, de alguma forma, a sua música alegrou alguém, ou salvou alguém, sabe? Ou ajudou uma pessoa num momento difícil. Tudo isso é muito recompensante. Para mim, esse é o grande prêmio, esse é o grande troféu. Mas tive, assim, premiações, por exemplo, ser um semifinalista num concurso internacional,
da uma rádio francesa, a RFI, Rádio França Internacional. Eu ganhei prêmio de poesia também. Olha lá, Will Massa. Pes. Oi, Will, beleza? Obrigado aí. Vocês estão contando as histórias. Eles já devem estar. Eles já não devem aguentar mais. Espero que eles gostem. Obrigado pela paciência, né? Então, e então teve esse prêmio, né? Teve um prêmio da Academia Paulista de Letras, que era um prêmio nacional de um escritor que foi um dos fundadores aí, dos participantes do movimento modernista de 1922, que era o Menotti Del Picchia. Então tinha um prêmio nacional, Menotti Del Picchia. Eu ganhei um prêmio na categoria de poesia, né? Teve um prêmio que aí não é só um prêmio a mim, né? É um prêmio coletivo, né? Porque é para um álbum que nós gravamos com um músico chamado Dinho Nascimento. É um trabalho chamado Berimbau Blues. Era uma mistura da música nordestina, baiana, com o blues, né? E com rock e outras influências, que é uma coisa que já vem desde os anos 60, né? Com o tropicalismo, com o Gil, Caetano, a colaboração com os Mutantes, né? E outros músicos assim também, outras bandas dos anos 70, como Só Nosso de Cada Dia, você já via essa fusão de estilos aí, né? E o Berimbau Blues a gente chegou a participar no Jô Soares, quando tinha um programa dele, o talk show, tocando. Foi uma experiência muito bacana, que foi o prêmio, né? Esse prêmio Sharp. E teve outras assim pequenas premiações aqui, ali, tudo, mas isso às vezes é só digamos, um rito de passagem, né? De talvez uma sinalização, não é para você ficar vaidoso, se achando a última, sabe, a última Coca-Cola do deserto. Não, é só para sinalizar, falar, olha, cara, parece que você está indo no caminho certo, né? E daí e não se acomodar com isso também, né? Você, olha lá, quer fazer uma pergunta? Pode fazer pergunta sim, fica à vontade, Will. Aqui é um papo com todo mundo que está por aqui. Então, olha lá, abraços do canal Foca na Ásia. Foca na Ásia. Ou vai ter que sair agora, abraços aí. Quem que tá aqui? Ah, o Ítalo, é isso aí. Abraço aí, parabéns aí pro Foca na Ásia. Em breve estaremos aí com você, Ítalo. É isso aí. Então, mande suas perguntas aqui. Enquanto a gente está por aqui, estamos aqui de corpo e alma. É isso aí. Então, as premiações basicamente foram essas, assim, né? Tem uma outra coisa, a gente recebe, às vezes, uma, uma sei lá, um troféuzinho, uma coisa ali, mas são mais recordações de carinho pela participação em eventos, né? Então, até munhequeira do Dragon Ball, para mim isso é um troféu, sabe? Você ganhar um presente ali do fã, né? Uma camiseta, né? Pô, isso é muito bacana. Gratificante. Hoje, Deus te abençoe também, cara. Fique bem aí. Bom Natal aí para você também. E bom ano novo e Bom, curta bastante. Então é isso. Eu vou formando na caminhada amigos, sabe assim? É isso aí. Para você também, pô, uma noite muito boa. É isso aí. Estamos tendo uma noite aqui, né? A noite é. assim para você também. Anísio, se eu já pensei em fazer como o Ricardo Cruz faz, como seria assim o show do Ricardo Cruz que você fala? Eu já vi ele se apresentando, eu vi gravações em vídeo dele, né, com o Lucas Araújo lá. O Lucas, inclusive, gravou aqui também no meu estúdio, fizemos algumas participações. Como seria assim com orquestra? Porque eu acho que ele teve uma participação com um show maior assim. Se for isso, sim, me interessa, assim, fazer um show com orquestra, pô, seria muito legal. Eu participei uma vez com o Lorde Vinheteiro de uma paródia do Cavaleiro do Zodíaco, né? Que eu nem sou cantor oficial. Olha, se eu vou fazer show em São Bernardo ou São Paulo, Biel, eu vou fazer show onde me convidarem e tiver uma proposta que seja viável, que seja possível, haja condições de levar um show. Sim, me interessa muito fazer voltando aqui ao que o Will perguntou, assim, seria exatamente isso, né? Assim, porque eu acompanho o que os meus colegas, meus amigos e colegas aí estão fazendo, né? Me interessa bastante, assim. Existem alguma série de concertos que são shows temáticos, né?
Então, eu já vi shows assim uma vez eu participei como jurado de um prêmio nacional chamado Cubo de Ouro, né? E ele vai mostrando os grandes destaques do mundo geek, né? Durante o ano. Isso foi, eu acho que uns 2 anos, 1 ou 2 anos, né? Que eu participei como jurado. E uma vez tinha um que era uma orquestra fazendo Star Wars, tudo. Eu achei incrível aquilo ali, né? Você pegar esses temas de cinema, né? E os temas de anime são riquíssimos, né? Existe uma versão, que eu até me perdi um pouquinho, que eu toquei uma vez com o vinheteiro, fizemos uma paródia do Sanseiya, né? Que era o Sem Senha, né? Alguém que perde a senha de acesso, né? Era uma brincadeira, o vinheteiro, vocês sabem, né? É um grande músico e um cara que tem esse enfoque do humor, né? Então, olha lá, vai ficar atento aí fazendo show em ambas as cidades, ele vai ter lá a observação dele. Se for, eu quero que cante We Are Angels, eu prometo não me emocionar. Não, mas se você não se emocionar, não vai ter graça. Tem que chorar, pular no chão. É tipo show dos Beatles, assim. Se eu for no show do Paul McCartney, eu vou cantar e berrar o tempo inteiro. Eu ia sem cantar, sem falar depois. Eu tenho que curtir bastante. Então, lá, se me chamarem, me convidarem, fique atento. Biel, me avisa que vai ter um evento. Fala para a turma lá, fala, olha, o Anísio quer tocar em São Bernardo. Eu vou tocar em Diadema, mas é um evento fechado, assim, é uma reunião de amigos agora no final de semana, né? Então não é uma coisa aberta ao público, assim, é um público inclusive pequeno, restrito, né? Então, mas quando tiver um evento mesmo de anime, eu olha lá, você viu? Meus fãs, eles também são meus empresários, eles me indicam várias vezes ali. Falei, cara, vai ter um show daqui uns 4 meses. Falei, ótimo, temos uma boa antecedência. Me passa o contato lá e eu procuro a pessoa, não tem problema algum, não tem essa vaidade, precisam me convidar, precisam me achar. Não, se eu encontrar, eu falo com a pessoa. O não, você já tem se você ficar sentado e parado, né? Então, é legal conversar com as pessoas, falar, olha, pô, fiquei sabendo do seu evento, tudo. Se tiver interesse aí, a gente tá às ordens. Tem banda, às vezes eu faço show só com as bases gravadas, né? Às vezes o show, a produção do show é menor. Muitas vezes, assim, quem vê as histórias dos eventos de geek, de anime, tokusatsu e tudo mais, foram eventos que começaram construídos por fãs. A própria Anima Expo, o contratante estava conversando comigo e falando: olha, há 10 anos eu estava pulando e assistindo o seu show. E hoje eu consegui organizar e te trazer para um show que ele estava produzindo, né? Então é bacana essas histórias, né? Muitas vezes assim é justamente esse amor pela coisa, não é só um negócio, não é só business, né? E na maioria dos casos não é só business, é uma coisa ligada realmente à paixão pelo evento, porque tudo aquilo significou de memória afetiva da pessoa, né? Então, eu acho muito legal isso, assim, essa conexão dos organizadores de show. E só que a coisa vai crescendo, crescendo, e chega um momento em que se torna, assim, um evento com todo um cuidado profissional para que seja um sucesso, né? Um porte maior, né? Então, é aquela coisa, quanto maior, ou maior o tombo, ou maior o alcance, né? Ou maior o sucesso, né? No caso da Anima Expo, o pessoal foi muito profissional, muito sério, muito dedicado, muito empenhado, né? Foi uma coisa assim familiar, inclusive, né? Com muitas pessoas da mesma família ali se organizando e pô, só merecem aí os parabéns aí pelo empenho. Eu espero voltar em próximas edições aí, vou ficar muito feliz aí de retornar com vocês aí em Fortaleza, vai ser muito legal. Assim, eu espero, Anísio. Tomara que o, o Sana também chame você algum dia, né, Anísio? Sana Evento. Sim, sim, eu sei que eles fazem 2 eventos ao ano, né? Em janeiro, no meio do ano, ali próximo. Uma hora os caminhos vão se encontrar. Eu vou ficar super feliz aí de retornar, fazer um som. Olha lá, o Diego falando que ele tem 38 anos, né? Mas ele acompanhou quando ele tinha 14, 15 anos de idade, ali mais ou menos, né? E isso, o que ele comentou, é uma coisa interessante. É por isso que eu acompanho até hoje, inclusive com a filha dele de 12 anos. Isso eu, é cada vez mais, assim.
os pais que eram garotos, né, adolescentes, crianças, assim, hoje já com família, mostrando as coisas que eles gostavam de ouvir, né? É mais ou menos assim como eu fazia com meu filho quando eu era pequeno, eu ouvindo blues, tudo. Daí de repente você vê assim, uma criança com 2, 3 anos cantando Oh yeah, oh baby, ah, ah, hey. Sabe, fazer aquelas coisas que para quem conhece um pouco do blues, assim, o Muddy Waters fazia, né? Isso eu tô vendo, olha lá, e o bebê também tem, o Ian Luca vai acompanhar, maravilha, Diego. É isso aí, vai mostrando para a turma aí o que a gente faz, o que a gente fez, o que a gente está fazendo aí, que é sempre feito com muito amor, com muito carinho, com muito cuidado para os fãs, né? Essas músicas do Dragon Ball, de animes e várias outras também, como uma música do Bob Esponja, Os Anjinhos, Hey Arnold, Doug Funny, os Caverninhas, que era o Bambam e Pedrita pequenininhos, né? Todas essas foram feitas com muito cuidado, assim, né? Porque eu já era um tradutor, né? Já era um versionista e a gente sabe para o público que a gente vai mandar, né? Então a música que as pessoas chamam às vezes de um entretenimento, eu nunca considero como entretenimento. Eu acho que é uma ferramenta sutil de diversão, de educação também, de formação também, você colocar valores. Eu acho que isso é muito importante quando você está fazendo uma música para você dançar e se divertir, brincar, mas você pode brincar com conteúdo que respeite a integridade das pessoas, o caráter, sabe, os valores, que não agrida as pessoas, sabe, não faça apologia à violência, mas que faça uma defesa, né, de valores essenciais importantes como a amizade, a união, a determinação, a garra no coração para realizar os sonhos que você tem, né? Então, eu sempre pensei muito, sempre tive esse cuidado na hora de fazer as letras, as versões das músicas e nas minhas composições também, né? Que isso já é um projeto aí que começa mais forte agora. Começou esse ano, mas vai desabrochar mais, vai ter lançamentos em 2025, que é um projeto chamado Pentalogia. Ele envolve 3 áreas, são 5 álbuns musicais que vão começar, eu vou lançar música a música, conta a gota, né? E depois são 5 livros que já estão escritos, eles estão só em fase de seleção e organização, né, e edição. As músicas estão em fase de produção mesmo, produção de base, e eu vou convidando amigos para gravar no meu próprio estúdio, né? Que o meu estúdio não é um estúdio só para gravação de voz, é um estúdio que tem bateria, instrumentos, amplificadores, né? Para fazer produção de disco mesmo, fonográfica, né? Então esse é o projeto, a Pentalogia. E tudo isso vai ser também vinculado, além do YouTube, Instagram, em um programa de TV chamado Pentalogia. Então, a gente concluiu agora a música de abertura dele, já gravou algumas entrevistas e vamos lançar. Eu aproveitando, falando um pouquinho do mundo geek, do mundo do rock, do blues, falando um pouco de literatura, de artes visuais e trazendo pessoas para vocês conhecerem. Eu comecei pelo mais fácil, né? E pelo mais especial, que são os meus amigos, né? Pessoas que a gente vai conhecendo, que já tem uma convivência de muitos anos e que são pessoas que têm recados legais para dar para as pessoas, né? Não é um programa de autoajuda, não é um programa de religião, não é nada disso, mas fala sobre a vida, né? Fala sobre a vida, o que todo mundo gosta de fazer e faz com amor, e compartilhar com as pessoas, dividir esse conteúdo. Ele deve sair, além esses programas, eles devem ser lançados também no canal do YouTube, mas também numa plataforma que chama Soul TV. E é o Soul Mais Pop, na programação do Soul Mais Pop da Soul TV, que abriga vários conteúdos. É uma plataforma digital como uma Netflix. Tem filmes, atividades, várias séries. E daí a gente em breve vai estar lançando isso aí. Espero logo, logo, logo estar colocando aí, estreando o primeiro programa, né? A gente já gravou material para uns 4, mais ou menos, e teremos novidades aí. Já começamos 2025 com um programa de TV, produzindo as músicas e caminhando bastante. Caraca, que show, viu, Anísio?
É muito interessante. Eu não conhecia assim a sua banda assim não, porque eu não sou assim da época que eu conheci mesmo de uns tempos pra cá, assim. Seu trabalho eu só sabia mesmo mais é do Dragon Ball, que você tinha cantado a abertura, né? É da clássica, da Z também, Sim. É, Guerra é Liberta. um trabalho que foi assim o trabalho mais conhecido, porque ele teve a oportunidade de ser veiculado mais de 10 anos, né? Aliás, muito mais que 10 anos, porque 10 anos regularmente em TV aberta, né? No caso do Dragon Ball e do Dragon Ball Z. Agora, e do tanto na Globo quanto depois a TV fechada, o Cartoon Network, né? Então ele foi migrando, né? E hoje no Globoplay, né? E outras plataformas também. Eu não sei se a Crunchyroll também exibe. Então, assim, são várias plataformas que distribuem o Dragon Ball. E o Dragon Ball, ele também teve uma coisa bacana. Ele foi criando uma legião de fãs. O Dragon Ball completou, se não me engano, 40 anos esse ano, né? Do lançamento. E ele foi se desdobrando em várias sagas, né? O Dragon Ball clássico, o Dragon Ball Z, o GT, o Dragon Ball Kai, o Dragon Ball Super e agora o Dragon Ball Diamond, né? Você tem vários ali e para cada um deles existem músicas, existem histórias diferentes, fases diferentes, né? Então, fase com o Goku criança, depois maior, depois morreu e tá com lá com uma auréolazinha, né? Então, assim, você já tem fases diferentes ali e com traços diferentes também, né? Esse ano a gente teve a notícia triste, né, do falecimento do Akira Toriyama, o criador do Dragon Ball. E o meu show, normalmente, eu fazia um show em que eu colocava vários temas de anime, claro, do Dragon Ball, a maioria deles, né? Mas também colocava Cavaleiros, outras coisas assim. E nesse ano, com exceção aí de umas três músicas, três ou quatro músicas, que foi o Mega Man, que foi utilizado também na TV, no SBT na época, né? A música de abertura. É, e dois ou três clássicos que eu gosto de tocar no final, que tem a ver com o rock e o pop e o jazz também. Eu gosto na Anima Expo, não sei se você teve a oportunidade de assistir o último show, a gente acabou tocando What a Wonderful World, do Louis Armstrong. Então, foi como que é uma coisa que você não espera em um evento de anime. Mas é justamente para furar um pouquinho a bolha, para as pessoas não ficarem restritas só ao repertório musical do anime. Então, muitas vezes eu canto uma música do Deep Purple, uma música do Joe Cocker também. Oi, Daniel Ferreira, eu participei da primeira edição dele, ele é um grande amigo, o pai dele também, João Paulo, produtor musical, é um cara muito bacana, o Daniel, um garoto aí que tem um futuro brilhante aí nas comunicações, uma pessoa muito educada, gentil, gosta desse mundo, do mundo geek aí. Muito obrigado aí pela presença, Daniel. Piscin 12, aí, mestre, muito referência. Puta, obrigado aí pela generosidade sempre aí das palavras. Aí. Muito obrigado. Anísio, você podia, podia cantar um pouco do Dragon Ball pra gente na live? Já posso pressentir o perigo e o caos. Tararara, e ninguém agora vai me amedrontar. Com a minha mente vou a mil lugares. E a imaginação me dá forças para voar. Sonhos desejamos alcançar. Ser alguém com um poder maior que você já tem. Liberdade é correr pelo céu, sempre unidos, vamos triunfar. E se a nossa luta é pra valer, vou mostrar o meu valor. Dragon Ball Z, meu compromisso é sempre vencer. Liberdade, nova era vai chegar.
energia tenho para usar e com alegria de viver, ninguém vai me deter. Dragon Ball Z, meu compromisso é sempre ser. Aí. Massa, viu, velho? Nossa. Aqui, participando. Eu não estou conseguindo ver. Você está conseguindo ler aqui, abaixo do Daniel? É a Graça? Parece a Graça. Cunha. É o... É? Hã? Aí, foi o que eu acho maravilhoso. Aí quem entrou agora foi o Raimundo. Raimundo. Olha aí que legal. Pô, que bacana, gente. É isso. Isso aqui é muito legal. Deixa eu ver aqui. E Tua voz não mudou nada, viu, Nise, até hoje. É, mudando continua a mesma ainda. assim, tem a característica do timbre, né? E o pessoal comenta o que acontece algumas coisas assim. Normalmente, quando você vai cantar uma música, é legal que você cante no que a gente chama no filé mignon, assim, da sua tessitura vocal, né? Do seu alcance, as notas que elas soam melhor, tudo. No caso da música do Dragon Ball, o cantor original, ele o Kageyama, né? Ele tem uma região muito parecida, eu tenho uma região muito parecida com a dele, a região vocal. Então foi mais natural para cantar, né? Ele é um cara que tem uma voz esse posso pressentir o perigo e o caos, essa parte mais grave, né? Ele para ele é uma coisa natural, ele é o cantor original, né, tudo. Raimundo, vão me fazer chorar, essa voz esteve na minha adolescência. Oh, que tá tudo valendo, né? Só não quero. Bastante. Uma vez eu gravei um disco com uma banda, um trio de blues, né? Com o Luiz Marcelo, baterista, e o Fábio Brum, guitarrista. Essa banda chamava Descambo. Isso foi em 2005, se não me engano. Foi 2005. E nós produzimos aqui no meu estúdio, gravamos tudo aqui. E no final do disco eu coloquei assim: nenhum músico foi maltratado durante a produção desse CD, né? Porque era muito comum se colocar rótulos em produtos, em roupas, assim, tipo, nenhum animal foi maltratado durante a produção desse alimento ou dessa roupa, né? Essa coisa toda, né? Por exemplo, usamos couro sintético e não nenhum animal foi maltratado, né? Não era foca, não era nada assim, né? Então a gente, como uma brincadeira, né? Mais assim, uma coisa mais do rock, do blues, uma certa irreverência, né? A gente falou que nenhum músico foi maltratado durante a produção daquele álbum, né? Então isso é mais ou menos também. Então, se a gente tiver que chorar, que seja de muita alegria, né? De emoção, isso é bacana. São interessantes. Você cantando nisso me lembrou muito a minha infância também, que eu escutava muito. Você também, É a a memória abertura. afetiva, né? A gente vai voltando ao tempo, né? Eu tenho músicas, principalmente muitas músicas dos Beatles, eu me lembro assim de como eu volto ao tempo assim de época que eu era muito novo, criança, sentado no chão colocando um disquinho numa vitrolinha para ouvir, sabe? É muito bacana, né? A gente voltar ao tempo e a música tem essa capacidade, né, de fazer com que a gente faça uma verdadeira viagem no tempo, para o passado, né, para o passado ou coisas do presente. Então, quem sabe para o futuro um dia a gente ouça uma música e se transporte no futuro, né? Quem sabe, né? A gente ainda chega lá, ainda chega lá. Mas por Nossa, enquanto só isso já é uma coisa bacana. Uma coisa legal também da música é que você consegue gravar momentos, uma música que fez parte de um determinado momento da sua vida, né? Então tem várias músicas assim, eu penso, por exemplo, Holy Diver do Dio, músicas do João Gilberto, que ele tem um disco chamado Amoroso, que tem Wonderful, que é uma música do Gershwin, que ele regrava em bossa nova, que é uma coisa linda assim. É, e várias músicas. Pô, The Closer I Get to You, a música da Roberta Fleck dos anos 70. Eu era criança
com 11, 12 anos, a música me causava um impacto, né? Músicas do Herman Hermits, quando eu era muito criança. Estou falando assim de 3, 4 anos de idade, e eu fiquei com as músicas na cabeça. Primeira oportunidade que eu tive de fazer uma vez um show de voz e violão, assim, eu falei assim, eu vou tocar essas músicas que eu gostava de ouvir quando eu era muito criança. Daí eu fui montar um repertório assim. Cheguei a fazer eventos depois já, profissional, tudo, tocando músicas praticamente de coisas que eu gostava de só gostava de ouvir, assim, coisas que eu gostava de ouvir e que eu achava que conseguiria cantar, né? Cantar e tocar. E isso é bem legal, né? No fim, você tocando coisas que te emocionam, por consequência, vão emocionar as pessoas, né? Então, porque você está expressando uma verdade sua. Você vai estar tocando o que gosta para as pessoas e com o seu gosto, né? Então, Isso. Só Fanny. Pessoal, vocês têm alguma pergunta para perguntar para o Anísio, assim? É, podem fazer perguntas, vamos, Dragão. feras do dragão! Levar pra luta a garra de vencedor. Correr e pegar as esferas do dragão. São tantas maravilhas para descobrir. A fantástica aventura começou nesse mundo de emoção que você chegou. E por aí vai. É muito legal. Emocionante. Eu curto, sabe? Eu curto. Assim, é muito divertido isso aí. Muito legal. Legal. Galera, para fechar, Anísio com chave de ouro. Vocês estão com uma pergunta assim, para fazer para o nosso convidado? Para fechar com chave de ouro, galera? Olha lá, queria saber como o Anísio começou nesse mundo de gravar temas de anime. Bom, eu comecei nesse mundo com um convite para ser diretor musical de uma empresa de dublagem chamada Alamo, que não existe mais, né? E era aquela do versão brasileira Alamo, né? Então, e na época foi um desafio. Eu era um cara muito novo, né, para aquela tarefa. Tava, eu iria ocupar o cargo que foi de um grande profissional chamado o cara chamado Caetano Zama, foi um dos responsáveis lá e participantes do lançamento mundial da Bossa Nova nos Estados Unidos, no Carnegie Hall, com Tom Jobim, Oscar Castro Neves e vários outros músicos, Luiz Bonfá. E substituir um cara dessa envergadura é uma grande responsabilidade sempre, né? Então eu falei assim, nossa, será que eu dou conta? Daí eu dei uma resposta que é bem eu mesmo, assim. Eu falei, gente, eu tenho uma experiência na parte de produção fonográfica e tudo mais. Aqui é algo bem específico, é musical também, eu creio que eu consiga. Mas que tal a gente fazer um teste com umas 3 ou 4 músicas e em cima do resultado a gente amadurece essa ideia? Daí eu falei assim, bem, daí me deram 3 músicas para fazer do Fantástico Mundo de Bob. E eram 3, foi legal porque foram 3 encrenquinhas, assim, porque eram músicas que eu ia precisar de muitos vocais masculinos e femininos, e eu tinha um caminho. Ou trabalhar com pessoas que eu já conhecia, que eu sabia que elas dariam conta, ou ter que fazer uma prospecção ali de profissionais que já trabalhavam no segmento de gravações, de trilhas, assim. Então, por uma sorte, assim, na época, a um quarteirão da Alamo, eu estava gravando e produzindo, fazendo a coprodução de um disco de um músico chamado Márcio de Camilo, um músico de Campo Grande. E nesse grupo, nesse trabalho, tinha 2 pessoas com quem a gente estava gravando, que era a Vera Campos e a Cláudia Youngblood. A Vera Campos, ela canta a música de encerramento da saga do Dragon Ball clássico que eu fiz. Aquela com você eu quero estar, né? E
e que eu faço só o backing na música, eu só respondo. É você, eu quero, eu vou estar. Sabe, eu só faço essa respostinha e escrever as versões. Então, nessa época, eu consegui fechar o núcleo. Daí eu falei com a Vera, Vera, eu preciso de uma voz masculina. Falei, pô, tem o meu irmão, o Paulinho. E o Paulinho, esse sim eu posso chamar de um monstro, assim, porque eu sou fã do trabalho dele. É um cara, é uma pessoa incrível e um grande artista, um grande músico, um grande cantor, um cara que tem muito conhecimento. Olha lá, o Raimundo lembra do encerramento, né, do Dragon Ball Clássico. Uau. E daí, nisso eu montei esse núcleo com eu e mais três cantores aí. E com essa formação, a gente trabalhou praticamente 11 anos com a Alamo e foram mais de 600 músicas gravadas, né? Algumas com as quatro pessoas, outras às vezes só uma voz sozinha, em trio, né? Mas chegamos aí a gravar 40 vozes, sabe? 10 canais de quatro vozes, quando precisava de um coral maior ali. Isso a gente fez em algumas ocasiões. Teve o Babies in Toyland, que era na Terra dos Brinquedos, e teve também o Pinóquio da Paramount também, que tinha algumas cenas meio operísticas também, que eu fiz, o Paulinho fez também, foi muito bacana. E com versões, versões do Stevie Wonder, tinha músicas do Al Jarreau, em outros filmes também, músicos de country, como do Tom Sawyer, do filme da Metro Goldwyn Mayer também, da Universal Pictures. A gente fez de vários, da Columbia Pictures também, da própria Disney fizemos algumas coisas, né? Então é um mundo muito bacana, assim. Então, com essa turma que eu comecei e, e fui até o final da minha colaboração com a Alamo e questão de 2, 3 anos depois, a Alamo encerrou as atividades, mas de dentro dela surgiram núcleos, né, com os dubladores e profissionais de áudio que praticamente tiveram a Alamo como uma escola, uma universidade, uma pós-graduação e um doutorado para uma geração de profissionais dessa área, né? E algumas empresas como a Unidub, a do Brasil e várias outras empresas de dublagem atuais, né? Elas tiveram, muitas delas, os profissionais passaram pela Alamo. A Alamo tem uma história realmente assim incrível, né? O seu Michael, o filho dele, o Alan, que deu seguimento, né, ao trabalho após o falecimento do pai, né, do seu Michael. E foi uma turma incrível lá. Era uma grande família, né? Foi muito bacana. Anísio, muito obrigado pelo nosso bate-papo. Eu gostei bastante, viu? Agradeço, a gente se estendeu até um pouquinho mais do que o combinado. Você falou, nós somos 40 minutos, uma hora, mas é que às vezes o papo vai esticando aí. E a Tá turma ótimo. também pegar um pouquinho, descansar, né, também. Pô, obrigado, cara. Muito obrigado mesmo aí, pelas palavras e pelo carinho. Obrigado mesmo. Muito gratificante entrevistar você. Eu sou um grande fã seu, viu? E agora eu sou um fã seu. Pronto. Aí eu sou tão até fã. Se você, caso o público, as pessoas aqui queiram conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, tem o meu canal do YouTube, são dois canais, o Anísio Melo Júnior e o Anime Voices Brasil também. E também tem um outro, o canal do Instagram, né, minha página do Instagram, a fanpage do Facebook. Então, visitem lá, se inscreva no canal Anísio Melo Júnior, também lá no YouTube, que tem vídeos, tem versões integrais das músicas, né, que de abertura a gente escreveu segundas partes de letras e versões, né, para os fãs, aí já com instrumental completo, que muitas vezes a gente leva essas músicas aos shows, né? Essa é para oferecer uma experiência completa aí para os fãs das músicas originais como elas são feitas no Japão. Interessante. Eu sou até fã que estou até com a camisa também do Dragon Ball. Opa! Quem sou fã do Pronto. Dragon Ball para vocês, em Uberlândia, no meio do ano aqui, eu vou subir aqui na câmera que vocês vão ver aqui, ó. Olha aqui, ó. Dá para ver? Aí, ó. Ah, que massa.
o, olha lá, o Raimundo assistiu aí o canal. Bacana, Raimundo. Se inscreve lá, viu? Também. Espalhe a notícia para os amigos, assim. Porque tanto no Instagram, eu tive o meu perfil do Instagram hackeado uns anos atrás, então eu comecei ele do zero, para que não gerasse algum problema, né, para quem estava me seguindo, tudo ali. Então eu já devo estar, sei lá, com uns 3,5, 4 mil seguidores, né? Então eu comecei do zero e estou fazendo. E o canal do YouTube, aí eu faço aí uma autocrítica, assim, eu estava bem vagabundo com o meu canal do YouTube, não estava movimentando, correndo aqui com as produções de estúdio, né, shows. Daí eu resolvi ativar, separar alguns materiais que eu tenho aqui no meu arquivo, né? E aos pouquinhos vou lançando aí, não com aquela pressa toda, mas eu vou lançando aí as novidades aí para o pessoal. E vamos ver se a gente amplia a nossa marca aí de seguidores no Instagram também. E vocês estão sempre convidados aí para conhecer um pouquinho, Sim. através do canal do YouTube. Eu estou aqui à disposição de vocês também. É, galera, para quem não tá seguindo mesmo, vocês podem seguir ele para conhecer o trabalho dele melhor, que é através da música que ele faz também eventos também para fora. Sim, É isso. estamos aí pelo Brasil todo. Aí, graças a Deus, Brasil. cidade muito boa. E só agradeço aí a todos os fãs e amigos. No YouTube, o Anime Voices também, sim, sim. Tanto o Anime Voices quanto Anísio Melo Júnior também. São dois canais distintos, né? Um, ele tem mais as colaborações, né? E o outro é mais direcionado aos meus trabalhos e gravações solo também. Mas coloco também gravações em colaboração em todos eles ali também. É, pois muito obrigado, Niso. Que Deus te abençoe e tenha uma ótima noite também, senhor. Bem, muito obrigado aí pela presença de todos aí, quem participou. Como é um mundo muito é isso aí. Até a hora que tem um tempinho, né? Às vezes tem que cuidar da criança. Sua amiga tá falando assim, pô, a gente tava conversando lá, o Diego escrito. Pô, muito obrigado, Diego. É isso aí. Sigam também e estou aqui à disposição para vocês também. Tá bom? Grande abraço. Bom, um grande abraço, Niso. Boa Igualmente. noite. Boa noite. Tudo de bom. Boa Valeu. noite. Valeu.